Depois da fase inicial do processo em que autor e réu apresentam suas alegações, o juiz precisa organizar a demanda para preparar o caminho do julgamento. É justamente nesse momento que surge o saneamento do processo. Nessa etapa, o magistrado verifica se existem problemas processuais pendentes, define quais pontos realmente estão em discussão e determina como ocorrerá a produção das provas. Nesse vídeo eu vou explicar como funciona o saneamento do processo, quais são seus objetivos e por que essa fase possui enorme importância para a eficiência e a organização do procedimento. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque esse ano eu quero muito alcançar 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a chegar nesse objetivo. Vamos lá! O saneamento representa uma espécie de preparação técnica do processo para a fase probatória e para o julgamento. O juiz analisa aquilo que foi alegado pelas partes e procura identificar exatamente quais questões ainda precisam ser resolvidas. O processo civil moderno busca evitar desperdício de tempo e atos desnecessários. Por isso, o saneamento possui forte ligação com os princípios da cooperação, da eficiência e da duração razoável do processo. Imagine uma ação em que as partes concordam sobre quase todos os fatos, discutindo apenas um ponto específico. Não faria sentido produzir dezenas de provas sobre questões já admitidas por ambos. O saneamento serve justamente para separar aquilo que já está definido daquilo que realmente permanece controvertido. Durante essa fase, o juiz verifica inicialmente se existem irregularidades processuais pendentes. Caso ainda haja algum defeito sanável, o magistrado pode determinar providências para regularização antes do prosseguimento do feito. Por exemplo, imagine que Cornélio tenha juntado procuração incompleta ou que exista a necessidade de corrigir representação processual de alguma das partes do processo, o juiz pode conceder um prazo para o ajuste antes de avançar para a instrução probatória. O saneamento também envolve a análise das chamadas questões processuais pendentes. São matérias relacionadas ao funcionamento válido do processo que ainda não foram resolvidas anteriormente. Questões como legitimidade, interesse processual, competência relativa ou existência de algum vício processual podem ser examinadas nesse momento. A intenção é impedir que o processo avance para fases mais complexas, sem antes solucionar problemas estruturais relevantes. Se o juiz identifica um defeito grave e insanável, o processo pode até mesmo ser extinto nessa etapa. Porém, quando possível, o CPC procura privilegiar a correção dos problemas e o aproveitamento dos atos processuais. Outro aspecto fundamental do saneamento é a delimitação das questões controvertidas. O juiz identifica quais fatos realmente estão sendo discutidos entre as partes e quais pontos jurídicos precisarão de análise mais aprofundada. Isso possui enorme importância prática. Nem tudo aquilo que aparece nas petições precisa necessariamente ser provado. Os fatos admitidos pelas partes, os fatos notórios e aqueles já demonstrados documentalmente podem deixar de integrar a fase probatória. Imagine uma ação de indenização em que Tício e Mévio concordam que ocorreu um determinado acidente de trânsito, mas discordam apenas sobre quem foi o responsável pela colisão. Nesse caso, a existência do acidente deixa de ser controvertida. O foco da prova passará a ser a responsabilidade pelo ocorrido. Essa delimitação ajuda a tornar o processo mais eficiente e organizado. Em vez de discutir assuntos já resolvidos, o procedimento concentra esforços naquilo que realmente importa para o julgamento. O saneamento também envolve definição sobre distribuição do ônus da prova. O ônus da prova corresponde à responsabilidade de demonstrar determinados fatos dentro do processo. Em regra, o autor deve provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto o réu deve demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão do autor. Por exemplo, se Mévia ajuiza a ação afirmando ter emprestado dinheiro para Semprônio, cabe a ela demonstrar a existência do empréstimo. Já se Semprônio afirma que a dívida foi quitada, caberá a ele demonstrar o pagamento. O CPC admite, em determinadas situações, distribuição dinâmica do ônus da prova. Isso significa que o juiz pode redistribuir a responsabilidade probatória quando houver dificuldade excessiva para uma das partes ou
maior facilidade de produção de prova pela parte contrária. Essa flexibilização busca maior equilíbrio processual e a aproximação da verdade dos fatos. Em algumas relações de consumo, por exemplo, o fornecedor pode possuir muito mais facilidade para produzir determinadas provas técnicas do que o consumidor. Outro ponto importante é a definição das provas que serão produzidas. O juiz analisa os pedidos formulados pelas partes e decide quais meios probatórios são realmente necessários para o esclarecimento da controvérsia. O processo civil admite diversos meios de prova. Entre os mais conhecidos estão prova documental, testemunhal, pericial, depoimento pessoal, inspeção judicial e prova técnica simplificada. A prova documental costuma possuir grande relevância no processo civil. Contratos, recibos, mensagens, fotografias, laudos e registros diversos podem servir para demonstrar alegações feitas pelas partes. Imagine uma ação envolvendo o descumprimento contratual, o próprio contrato escrito, comprovantes de pagamento e comunicações trocadas entre os envolvidos podem assumir papel decisivo no julgamento. A prova testemunhal também aparece frequentemente. Pessoas que presenciaram fatos relevantes podem ser ouvidas para auxiliar o esclarecimento da controvérsia. Por exemplo, em uma discussão sobre um acidente de trânsito, testemunhas presenciais podem ajudar a reconstruir a dinâmica da colisão. Já a prova pericial costuma ser utilizada quando o processo envolve questões técnicas que exigem conhecimento especializado. Nesses casos, o juiz nomeia perito para elaborar laudos sobre determinado tema. Isso ocorre com frequência em ações médicas, disputas contábeis, avaliações imobiliárias, questões de engenharia ou análises ambientais. Imagine uma ação discutindo defeitos estruturais em um imóvel. O juiz pode determinar perícia técnica realizada por engenheiro para verificar existência, extensão e causas dos problemas apontados. Durante o saneamento, o juiz avalia se as provas requeridas são úteis, necessárias e pertinentes. O processo civil não admite produção ilimitada de provas, sem relevância concreta para o julgamento. Se determinada prova for considerada desnecessária ou meramente protelatória, o magistrado pode indeferi-la. Isso evita atrasos injustificados e excesso de atos inúteis. Outro aspecto relevante é que o saneamento pode ocorrer por decisão escrita do juiz ou em audiência específica chamada audiência de saneamento e organização do processo. Essa audiência costuma ser utilizada em causas mais complexas. Nela, juiz e partes dialogam sobre os pontos controvertidos, provas necessárias e organização da instrução processual. O CPC valorizou bastante essa atuação cooperativa. O saneamento deixa de ser apenas um ato unilateral do magistrado e passa a envolver maior participação das partes na construção da organização processual. Imagine um processo empresarial com grande quantidade de documentos e múltiplas questões técnicas. Uma audiência de saneamento pode ajudar a estruturar cronograma probatório mais eficiente e evitar confusão futura. Outro tema importante é a estabilização das questões processuais após o saneamento. Depois dessa fase, o processo tende a seguir uma estrutura mais definida, reduzindo mudanças inesperadas no objeto da controvérsia. Isso aumenta a previsibilidade e a segurança para todos os envolvidos. As partes passam a saber exatamente quais fatos precisarão provar e quais temas serão efetivamente julgados. O saneamento também possui forte ligação com a busca pela decisão de mérito. O CPC procura evitar nulidades e extinções desnecessárias quando ainda existe possibilidade de resolver concretamente o conflito. Por isso, o juiz exerce papel ativo na organização do procedimento. A intenção não é favorecer nenhuma das partes, mas garantir que o processo alcance resultado útil e juridicamente adequado. Outro ponto relevante é que o saneamento influencia diretamente a futura sentença. A delimitação das questões controvertidas orienta a produção de provas e estabelece o foco principal do julgamento. Se determinada questão não foi considerada controvertida ou relevante durante o saneamento, isso poderá repercutir posteriormente na análise do mérito. Além disso, o saneamento contribui para evitar decisões surpresa.
Como as questões relevantes são previamente identificadas e discutidas, as partes possuem maior oportunidade de participação efetiva ao longo do procedimento. Perceba como o processo civil moderno valoriza planejamento e organização. O saneamento funciona quase como um mapa que orienta o restante da demanda. Sem essa estruturação, o procedimento poderia se tornar desordenado, lento e confuso. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase: conhecer o direito muda destinos. Conhecer o direito muda destinos. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma grande chance de que você seja uma pessoa que realmente deseja crescer. A maioria das pessoas até sonha com uma vida melhor, mas poucas procuram conhecimento. Poucas reservam um tempo para estudar. Poucas têm disposição para enfrentar as dificuldades e continuar caminhando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Talvez você esteja estudando para concursos há pouco tempo. Talvez você já esteja nessa jornada há meses ou até há anos. Talvez você já tenha se perguntado se realmente consegue aprender tantas matérias. Talvez você já tenha comparado o seu desempenho com o de outras pessoas e sentido que você estava ficando para trás. Mas eu quero que você lembre de algo muito importante. A aprovação não costuma ser construída por pessoas perfeitas. Ela costuma ser construída por pessoas que continuam avançando. Um passo por vez. Um capítulo por vez. Uma aula por vez. Uma página por vez. E se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Muitas vezes, uma simples indicação pode ajudar alguém a encontrar um caminho que ela estava procurando. E aproveitando que nós estamos falando sobre os estudos, eu quero apresentar rapidamente um novo material que eu preparei com muito carinho para quem deseja aprender o direito para concursos públicos de uma forma simples e organizada. Ao longo dos últimos anos, milhares de pessoas já chegaram ao meu canal com a mesma dificuldade. Elas queriam estudar para concursos, mas se sentiam completamente perdidas quando encontravam as matérias jurídicas. Algumas nunca tinham estudado o direito antes. Outras já tinham tentado começar várias vezes, mas abandonavam porque os conteúdos pareciam difíceis demais. Foi pensando nessas pessoas que eu criei o Direito Básico para Concursos. É um material que foi desenvolvido especialmente para quem está começando do zero ou para quem sente que ainda não conseguiu construir uma base sólida nas matérias jurídicas. É um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias mais importantes para concursos públicos. Dentro de cada matéria, eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. Isso significa que você não precisa perder tempo tentando descobrir sozinho o que estudar primeiro. O conteúdo já foi organizado para facilitar a sua caminhada. Além disso, todo o material foi escrito em linguagem simples. Eu procurei explicar os assuntos como se estivesse conversando com você. Ali, no Direito Básico para Concursos, ao longo dos capítulos, há diversos exemplos práticos para ajudar na compreensão dos temas. O objetivo do Direito Básico para Concursos não é apenas apresentar conceitos. O objetivo é fazer você realmente entender o que está estudando. Afinal, quando você entende um assunto, fica muito mais fácil lembrar dele na hora da prova. Talvez você já tenha percebido que muitos materiais parecem ter sido escritos para especialistas. O iniciante abre um livro e encontra termos difíceis, explicações complicadas e uma linguagem que afasta em vez de aproximar. Eu quis fazer exatamente o contrário. Eu quis criar um material que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei os meus estudos. E eu não estou falando apenas como professora. Eu também já fui estudante. E lá na escola eu era uma aluna normal. Eu não era nenhuma superdotada. Inclusive, eu fiquei em recuperação em algumas matérias lá na escola. O que fez diferença na minha vida não foi, então, um talento extraordinário. Foi dedicação, foi disciplina, foi força de vontade, foi levar os estudos a sério. Quando eu cursei Direito, eu me dediquei intensamente. Eu concluí a faculdade com média 9,5, a maior média da minha turma, e eu recebi uma medalha por esse desempenho. E antes mesmo de concluir a graduação, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e também em 2 concursos públicos. Então, logo após me formar, eu tomei posse e comecei a minha trajetória como servidora pública concursada. E aqui no YouTube, eu sempre estive aqui ensinando. Eu já publiquei mais de 1000 vídeos gratuitos no YouTube ao longo de mais de 10 anos. Esses vídeos já ultrapassaram a marca de 50 milhões de visualizações. E durante todo esse tempo, eu sempre procurei fazer uma coisa muito simples: explicar o direito de um jeito fácil de entender.
No box Direito Básico para Concursos, além dos 7 e-books, além desses 7 livros digitais, você também recebe, como bônus, o curso Aprovação Acelerada. Nesse curso eu reuni 7 aulas com estratégias que podem ajudar você a estudar melhor. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco, como memorizar melhor os conteúdos, como estudar leis e códigos para concursos, como definir o seu caminho, como desenvolver a mentalidade necessária para continuar avançando e como aprender mais rápido. Tudo isso foi pensado para ajudar quem deseja construir uma preparação mais eficiente. E para que você possa conhecer o material com tranquilidade, a compra conta com garantia de 7 dias. Então você pode avaliar o conteúdo e verificar se ele faz sentido para o seu momento. Se você quiser conhecer o Direito Básico para Concursos, o link está disponível na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara. Eu não quero que você se sinta pressionado. O mais importante é que você continue estudando. O Direito Básico para Concursos é a forma mais rápida de acessar esse conteúdo, organizado e estruturado. Mas você também pode continuar aprendendo através dos vídeos gratuitos que eu disponibilizo aqui no canal. Existem centenas de vídeos e diversas playlists organizadas para ajudar você a evoluir. Inclusive, eu já gravei mais de 1000 vídeos gratuitos justamente porque eu acredito que o conhecimento deve alcançar o maior número possível de pessoas. Se você assistir alguns vídeos por dia, mesmo que sejam poucos minutos, em pouco tempo você vai começar a perceber uma grande diferença no seu entendimento das matérias jurídicas. O importante é manter a constância. O importante é não abandonar o seu projeto. O importante é continuar caminhando. E antes de encerrar, eu quero dizer mais uma coisa. Eu acredito que existe algo especial em quem escolhe estudar, mesmo quando ninguém está olhando. Existe algo especial em quem continua tentando, mesmo depois das dificuldades. Existe algo especial em quem decide investir no próprio crescimento. Se você chegou até aqui, talvez seja porque existe dentro de você uma vontade sincera de mudar de vida. Talvez seja porque você sabe que você pode conquistar mais do que você conquistou até agora. Então não deixe esse sonho parado na gaveta. Dê o próximo passo. Comece hoje. Leia algumas páginas, assista a uma aula, faça um resumo, continue avançando. E agora eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para você clicar e aproveitar. Escolha pelo menos mais um vídeo para assistir hoje. Seu futuro agradece por cada passo que você dá agora. Até!